Seja muito bem-vindo ao Ouro Porco, um canal de dois amigos que tem muito para falar e pouco a acrescentar. Eu sou o Clebinho, trato dos assuntos do Flamengo. E eu sou o Sequeto e trato dos assuntos do Palmeiras. Conforme falamos, Sequeto, o Ouro Porco é um canal honesto, é um canal que propõe, que promete e faz. Vai começar Libertadores da América para Libertadores obsessão. Para Flamengo e Palmeiras e os outros clubes brasileiros. Vamos dar os nossos pitacos, as nossas previsões. Ainda começou... Flamengo e Palmeiras não jogaram ainda, né? Vamos jogar só quinta-feira. Hoje é terça-feira aqui. Quarta-feira que estamos gravando. E já aconteceram coisinhas, né? Já teve brasileiro. Já teve brasileiro, já temos coisas e a gente vai falar aqui para vocês. Mas eu queria, antes de tudo, Sequeto, eu postei lá no nosso X uma coisa. A Conmebol, ela tinha que aceitar duas coisas. Primeiro, a vinheta da Globo, da Libertadores. Pô, fantástico. E o sapo dos pênaltis. Concorda comigo? Tô errado? Jamais esteve errado, cara. Eu encaminho aquele sapo em toda disputa de pênaltis, sempre. Aquilo tem que acontecer, aquilo faz parte do imaginário da Libertadores e tinha que acontecer porque aquilo é fantástico, é a cara da América do Sul. Fica a crítica à Conmebol. E o que a gente tem que dizer sobre Libertadores, né, é que o Brasil domina a Libertadores já há algum tempo. Então, desde 2019, só dá Brazuca, campeão da Libertadores. Flamengo tem dois, Palmeiras tem dois e temos Botafogo também e Fluminense que ganharam nesse tempo. Quem diria, né? Os tempos mudaram. Os tempos mudaram. Eu acho que o último campeão foi em 18, não brasileiro, foi o River, né? O River. Sendo que em 17 foi o Grêmio nosso. Então, um amplo domínio brasileiro aí numa competição aonde reflete, né? A gente sempre fala aqui no Ouro Porco, né? O futebol não é uma bolha do mundo. Então, se o Brasil hoje é um país mais rico da América do Sul, isso não quer dizer que estamos bem, os nossos times acompanham. Exatamente. E hoje aqui a gente vai começar, obviamente, falando de Palmeiras e Flamengo, Clebinho. O Palmeiras vai até o Peru enfrentar o tradicional Sporting Cristal. O Sporting Cristal, eu não sei se ele é o maior campeão peruano, porque eu não sou entendedor de futebol peruano, mas ele tá sempre na Libertadores, né? Tá sempre na Libertadores, já foi finalista, assim... Antigamente, para mim, só tinha dois times peruanos, eu era o Alianza Lima e o Sporting Cristal. Agora, como todo mundo vai para Libertadores... Todo mundo, muita vaga. A gente vê outros times peruanos chegando. Mas apesar de ser um time tradicional, é um time muito fraco. São muito frágeis. Eu acho que reflete no que é a seleção peruana também, né? Eles patinam em todas as eliminatórias, quando eles vão para a Copa é um acontecimento. E o Sport Cristal, ele sempre é muito goleado pelos times brasileiros, né? E o Palmeiras vai estrear fora de casa. E mesmo fora de casa, eu creio que o Palmeiras seja favorito, mesmo o Palmeiras estando em uma fase. A fase não é boa, né? Nos últimos, 2, 3 vídeos seus já tem sido até meio repetitivo no que diz respeito a Palmeiras mal, né? Exatamente, assim, eu falei naquele vídeo de brasileiro que o Palmeiras não era um favorito, você até ficou me zoando ali e tal. Continuo com a opinião. Mas, assim, de fato, hoje o Palmeiras não é favorito. O que vai acontecer daqui pra frente, não sabemos. Por exemplo, pode ser que o acaso seja ali, ajude o Palmeiras. Eu estava lendo hoje e o Veiga não vai para o jogo, né? Também tem sido muito criticado, né? Não, assim, eu não acho que ele mereça todas essas críticas. Eu acho que o Veiga ele ainda continua sendo um grande ídolo do Palmeiras. Se tem alguém que tem alguma coisa para queimar ali, é ele, né? Exatamente. Ele tem que ter crédito. E ele vem jogando, assim, não vem jogando bem de fato, mas ele sempre tá ali, ele sempre dá a cara a tapa na hora de tentar bater o pênalti, não se esconde. O pênalti difícil é dele, né? Exatamente. Fica na responsabilidade dele. E poxa... foi lá e pegou o troféu, mesmo, né, de segundo colocado. E você vê que o cara puto, né? Devia estar puto ali, mas cumpriu o protocolo. Então, assim, acho que o Palmeiras tem que enaltecer esse cara. Mas ele não vai para o jogo, parece estar com um problema na lombar. E aí... Quem que vai substituir? No último jogo, acabou entrando o Felipe Anderson ali pelo meio, né, não pela ponta esquerda, graças a Deus. E pode ser, né? A torcida do Palmeiras tem falado, quem sabe agora, na posição mais parecida com a posição dele, ele vá. Então, pode ser que o acaso ajude, né? Essas coisas acontecem no futebol, às vezes uma lesão, o cara entra bem. Verdade. E as coisas vão. Outra coisa positiva para o Palmeiras é a volta do Gustavo Gomes. Não sabemos de titular, porque o Mikael também está muito bem. Eu não colocaria sair jogando, não. Mas o Murilo tá mal. Talvez ali... Que fase do Palmeiras. Uma questão, volte a dupla Murilo e Gomes, ele tem mais entrosamento. Ou... Dupla campeão, né? Exatamente. E tem uma dúvida ainda também, né? Porque no último jogo o Palmeiras jogou como se fosse 2-8.
O Richard Rios e o Lucas Evangelista. Sim. E o Palmeiras se mostrou muito exposto. Muito exposto, acho que sem poder de marcação forte, e para um jogo de Libertadores é um campeonato curto, você não pode errar tanto, né? Exatamente. Eu acho que o Abel vai tentar fazer um time mais seguro, menos exposto, e assim, porque há grandes chances de ganhar, porque o Sport Cristal não vem bem no campeonato peruano. Não vou me arriscar, não. Não vou me arriscar. Campeonato peruano. Campeonato peruano. O Sporting Cristal, ele tá na sexta colocação, venceu 2 jogos, perdeu 2 jogos, né? Então, assim, tá bem já atrás do líder, então não é um time que inspira confiança. Mas eu acho que ele vem com o Emiliano Martinez ali para pelo menos conter mais a defesa. Sim. E quem sabe dar mais espaço também para os jogadores de ataque, para os laterais subirem. E eu acho que é um jogo bom, por exemplo, pra gente ter algumas estreias. Tipo, não a estreia em campo, mas a estreia do gol, né? Acho que o Vitor Roque tem tudo para marcar num jogo igual a esse. Na ausência do Veiga, será que ele que assume as penalidades, por exemplo? Cara, eu acho que não. Assim, tem outros batedores no elenco, o próprio Estevão é batedor, né? Então acho que o Estevão assumiria se fosse o caso. Mas já que você falou de gol, eu vou arriscar um palpite para esse jogo. Fala para mim, deixa eu ver se eu concordo. Esse jogo, mesmo Palmeiras mal, eu vou arriscar 2-0 com o Vitor Roque desencantando. O que é o torcedor confiante, né? Vídeos e vídeos falando mal, ai, nossa, que time que tem que melhorar, que isso. 2-0 pro meu time. Esse é o torcedor que a gente gosta. Não sei se eu vou ter esse ímpeto para o brasileiro no final de semana, mas agora na Libertadores eu acho que as coisas vão. Então vamos falar de Flamengo? Vamos falar do Mengão, pô. Tava na hora já, finalmente, vamos estrear nesse negócio. Tá empolgado! Em busca do Tetra. Vamos ver se o Flamengo vai conseguir ser o primeiro Tetra brasileiro, que é uma coisa que muita gente tá correndo atrás. Né? Esse ano nós, né, tanto Flamengo quanto Palmeiras, quanto São Paulo, né? Exatamente. Tem o Santos também. Não, você tá falando dos que estão disputando, né? Estão disputando, sim, com certeza. Acho que o Santos vai demorar um pouquinho. vai demorar um bocado. E assim, eu falo que a gente flamenguista, a gente é tão empolgado, te deu uma cornetadinha aqui, né? Mas olha só, Flamengo vai sem. Fora Pedro e Vinha, que não já conta, tá que mesmo, não conta, Wesley, Danilo, Gerson, Arrascaeta, Plata. Ô, data FIFA! E eu tô animadaço, eu tenho certeza que vai dar bom. Tô animado, acho que um jogo fora de casa, conforme a gente tinha falado no nosso vídeo de Libertadores, né? É um torneio de logística ruim no grupo do Flamengo, né? Exatamente. Não é um grupo de times muito fortes, a LDU é respeitável, sim, mas é um time é um grupo de logística ruim, e a gente já vai fazer um primeiro jogo lá na Venezuela contra o Deportivo Táchira. Ou Taxinha, como a gente apelidou aqui no Brasil, né? Deportivo Taxinha. Querido. E, na sua opinião, utilizando a expressão de Arnaldo Ribeiro, popularizada, né, lá no antigo da ESPN, gente. O programa principal lá. Ai, meu Deus, esqueci Linha de Passe. Linha de Passe, querido Linha de Passe. O Flamengo é favoritaço? Flamengo favoritaço, sim. O próprio técnico do Táchira falou que o Flamengo é um time europeu. Assim, eu acho que técnico de futebol é bravateiro, muito, muito confortável jogar pressão pro outro lado, né? Mas você tem que assumir a pressão do tamanho que você tem. O Flamengo hoje na América do Sul, a gente até 2018 era uma chacota, e era mesmo, fracassos seguidos ali, mas hoje em dia não. A América do Sul já entendeu que jogar contra o Flamengo é encrenca, tanto dentro quanto fora de casa, apesar das últimas 2 campanhas não terem sido boas. Então, sem Flamengo, eu acho favoritaço. A gente tem que, assim, o Deportivo Táchira também já virou um time figurinha na Libertadores, todo ano disputa, né, e tudo mais. E aqui o Ouro Porco é informação, Clemente. Informação sempre quentinha, crocante para você. Exatamente. No Venezuelanão. Difícil de falar, né? Rapaz, trava-língua, hein? Difícil de falar. No Venezuelanão, o Deportivo Táchira é o vice-colocado e os 4 primeiros colocados, lá está na 9ª rodada, os 4 primeiros colocados, têm a mesma pontuação e exatamente a mesma campanha. 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Bem curioso essa pesquisa feita para fazer o nosso vídeo. E não é tão comum, né? A gente vê esse equilíbrio todo ali já com algumas rodadas andando, né? Inclusive o Cara Bobo. Cara Bobo, que também tá na Libertadores. Não lembro no grupo de quem. Também não lembro. E assim, esses grupos, né? Você tem que tomar muito cuidado, porque logística ruim e Copa, uma noite ruim você põe muita coisa a perder.
Então, dos 3 jogos que o Flamengo vai fazer fora de casa, eu acho que esse é o mais acessível. Você tinha até falado comigo aqui no off, né? Que talvez o time argentino também, que não tem tradição nenhuma, né? Talvez fosse uma carne assada mais macia, mas eu ainda vou apostar no futebol venezuelano mais fraco. Eu acho que esse é um jogo. Se tem um jogo que o Flamengo tem que ganhar fora de casa, porque eu acho que os outros clubes também vão tentar ganhar fora de casa, é esse contra o Deportivo Táchira. Inclusive, você trouxe essa questão do time argentino, né? Acho que antigamente, quando tinha o sorteio da Libertadores, a gente ficava ali, né, torcendo para não pegar um time argentino, para não pegar um time uruguaio. Você queria pegar mais as carnes assadas. Né? O boliviano que não está na altitude. Isso, você queria pegar os... Mas hoje, cara, você vê um sorteio da Libertadores e pouca coisa assusta, né? Você não vai cair no grupo de um River, porque o River tá sempre cabeça de chave. O Boca não jogou. O Boca não tá, e também o Boca não tá metendo mais medo em ninguém. Há alguns anos já, inclusive. Acho que agora o Racing, né, inclusive... Bate em brasileiro de mão aberta, né? O tempo todo. O Fortaleza sofreu aí. E o Botafogo já tinha sofrido esse ano, e o Corinthians no ano passado, enfim, né? O Racing veio batendo todo mundo aí. Ai, que delícia. Mas... Ai, que vontade de fazer isso também. Cruzeiro também. Então, assim, a gente não... Se não cair um brasileiro no seu grupo, igual ficou ali Bahia e Inter, você vai pro grupo pra fase de grupos tranquilo. Tranquilo. Imaginando que o seu time vai passar em primeiro. Eu acho que vai chegar em algum momento da Libertadores que isso vai mudar, sabe? Eu acho que os times argentinos se estruturando, lá é um grande celeiro de jogadores também, mas assim, um país, uma crise financeira danada, só o River tem muito dinheiro, e o time argentino continua mais competitivo, né? O River Plate, né? Então, eu acho que isso vai mudar, mas enquanto isso o brasileiro está nadando de braçada, pelo menos nas primeiras fases, né? Exatamente. Dificilmente fica alguém para trás. E geralmente as melhores campanhas são dos brasileiros. E no final das contas, né, quantas finais de brasileiros nós tivemos? Exatamente, não só o brasileiro ganhando, mas finais de brasileiros. Entre brasileiros, né? Exatamente. Entre brasileiros. A gente teve Palmeiras e Santos, Palmeiras e Flamengo, Flamengo, Atlético Paranaense e Botafogo e Atlético Mineiro. Exatamente. Ou seja, 4 finais aí nos últimos 5, 6 anos. É muita coisa. Mas eu arrisquei um palpite. E você também vai ter que arriscar um palpite para esse jogo aí. Eu vou arriscar um palpite. Eu acho que o Flamengo ganha. Eu acho que o Flamengo ganha bem. Mas eu não acho que o Flamengo passa sem tomar um gol. Então eu vou chutar a partida inicial Flamengo Deportivo Táchira. 3-1 pro Flamengo. Jogo sem grandes sustos, mas vamos tomar um golzinho sim. Justo. Acho que o Flamengo também ganha com tranquilidade. 3-1, 4-1. Não vejo muito pro Deportivo Táchira. A não ser que a gente esteja perdendo muita coisa aí e o Deportivo Táchira vem com alguma proposta. Fora essa pesquisa que você fez aqui no Venezuelão, talvez a gente tivesse tendo mais atento a esse futebol, né? Mas a gente está indo pelo retrospectiva e por percepções, porque a gente é torcedor e é isso que é divertido no futebol. A gente não vai falar que a gente acompanha o Campeonato da Venezuela. Não acompanha. A gente tem dificuldade de ver o Brasileirão para vocês aqui. São muitos jogos, imagina isso tudo. E falando em Brasileirão, né? Vamos falar um pouquinho dos brasileiros? Vamos, tem mais jogos, né? A gente já comentou aqui do Fortaleza, mas só falando para vocês, então o Fortaleza em casa ontem tomou um vareio do Racing. Olha, 3-0 foi pouco, hein? Mauro César Pereira está felicíssimo com a estreia. E assim, o Fortaleza foi mal na final do estadual, então assim, a gente colocou, e eu acho que a gente ainda deixa o Fortaleza como um dos times favoritos aqui a ganhar algum dos títulos grandes, mas o Fortaleza tem que ficar mais atento, tem que continuar evoluindo. O Vojvoda deu aquela sacudida ali, e muito clube brasileiro vai ficar de olho grande, tá? Pode ter certeza. Já tentaram, né? Ele que não quis sair, inclusive. Verdade. Foi 3-0 fora o baile, como falou o Clebinho. E hoje, Clebinho, quarta-feira, nós temos mais 2 brasileiros. Fala pra gente. A estreia aí de São Paulo contra o Tajeres. O que você acha desse jogo? Freguesaço São Paulo do Tajeres, né? Que continue! O Tajeres, ele é um time argentino que ele vem naquela contramão, né, da crise financeira. Ele é o Fortaleza deles, né? Menorzinho, menos torcida, vem se estruturando, vem aparecendo frequentemente, mais do que Independiente, mais que Vélez Sarsfield, outros clubes que a gente está acostumado a ver. Mais tradicionais, né? Sim, o Tajeres vem aparecendo e vai jogar na Argentina. São Paulo não tá essa Coca-Cola toda, então eu acho que o São Paulo, o Zubeldia, se não cair agora, cai no final de semana. Pra sorte do São Paulo, o Tajeres vem muito mal, são 9 jogos sem vencer. Onhaca danado que eles estão. Estão no grupo, a Argentina são divididos em 2 grupos de 15, né? Isso. Eles estão em 10º lugar no seu grupo. O argentino é uma bagunça, na verdade. Eu nunca entendi direito como é que tá também não.
Mas assim, então acho que os dois times têm que vencer, porque senão os técnicos estão balançando. O técnico lá, o Cacique Medina, né, também está balançando lá. Você vai torcer pro São Paulo? Óbvio que não, sou Tajeres desde criancinha. É isso. Já o outro jogo é a Universidade de Chile estreando contra o atual campeão, né, o Botafogo. Eu acho que a Universidade de Chile vai pegar uma encrenca, que o Botafogo contra o Palmeiras mostrou bastante futebol. Andou muito pra frente o Botafogo, né? Andou muito claramente, assim, claro, foi o primeiro jogo com o Renato Paiva, né? Mas já dá pra ver assim, um Botafogo muito organizado. O Botafogo deu uma aula de contra-ataque no Palmeiras. Ele é bom técnico, ele vai conseguir colocar esse Botafogo no eixo. Não sei se no nível do ano passado por conta do elenco. Ah, sim. Mas que agora o Botafogo tem técnico bom, deu pra ver muito rápido, que ele entende do que ele tá fazendo. Aonde esse Botafogo vai chegar, não tem como saber. Mas se mostrar o mesmo futebol que mostrou contra o Palmeiras, não acredito que o Botafogo vai ter dificuldade contra a Universidade de Chile, não. A Universidade de Chile também começou o chileno mal, tá no início lá o chileno, mas tá em 9º colocado, venceu 2 jogos só, se não me engano. É um timezinho bem... tradicional, mas não tá bem, né? Já há algum tempo, né, que os times chilenos mudaram, assim, né? O Huachipato sempre ter chegado na Libertadores, sim. Outros, de vez em quando chegam o Cobressal, outros times começaram a chegar, e nunca são bons, né? Não, inclusive, depois daquela geração chilena ali que ganhou a Copa América... São Paulo ali foi ladeira abaixo. O futebol chileno só foi para baixo. Verdade, e a gente falou que a Libertadores dá muita vaga para brasileiro, e dá muito mesmo, eu acho que até é um exagero, e é inevitável que aconteçam confrontos brasileiros, né? Isso é legal. Isso é legal, então Bahia e Inter estão aí para fazer um jogo bem interessante. Eles têm técnicos que estão vivendo momentos bem interessantes, né? Sim. Roger Machado e Rogério Ceni. Roger Machado mostrou pra gente no final de semana que o Internacional vai dar muito trabalho. O Internacional não deu vida fácil pro Flamengo, conseguiu um empate muito comemorado. Sim. No Maracanã, um time organizado, já está com técnico aqui já desde o ano passado. E o Rogério Ceni também, né, chegando reforço, o Bahia fez um campeonato estadual, conseguiu ser o campeão. Sim. Rogério Ceni muito alvo de críticas por conta do segundo turno que ele fez, né, do campeonato do ano passado, mas o Bahia entrando nos eixos, então acho que vai ter um belo jogo de futebol. Esse eu vou querer ver de pertinho. Esse eu gostaria de ver, mas infelizmente é no mesmo horário de Palmeiras, então eu não verei. Então o Bahia joga em casa. E para mim, acho que para mim, para todo mundo, é o grupo da morte, né? É o time dos nacional, do grupo dos nacional, né? Isso aí. Internacional, Nacional, Atlético Nacional e o Bahia de Intrusa. Do nada tem um Bahia. Exatamente. Então, assim, é um time colombiano tradicional. A gente não pode também tirar o Nacional do Uruguai, que também é muito tradicional. Sim. E sempre encrespa ali em alguns jogos. Então, vencer para o Bahia eu acho que é fundamental por ser dentro de casa. Tem que vencer, não tem como. E o Bahia, muito tempo sem jogar Libertadores, vai sentir a pressão. Eu acho que esses times sentem a pressão quando eles vêm. Mas assim, cara, se você quer dar um passo à frente no que você oferece para sua torcida, se você quer disputar os grandes títulos, você tem que superar essa fase do medo. Eu acho que o Bahia com o Rogério Ceni está pronto para fazer isso. Eu acho que a torcida vai fazer uma bela festa, mas eu acho que o Inter não vai jogar para perder esse jogo, não. Para empatar também não. Não, eles vão para cima. Eu acho que é uma característica do Inter, né? O contra-ataque muito forte, o Wesley está jogando bem, e o Inter está muito organizado. E muito jogador bom dentro de campo. O Alan Patrick, né? O pessoal do Inter sempre cobra ele na seleção e tal, e tá de fato, talvez seja um dos melhores, ele não é camisa 10 de origem, mas hoje talvez seja um dos melhores camisas 10 do país mesmo, assim, né, fazendo a função. Então eu também tô com a expectativa, esse é o jogo que eu acho que eu vou ver depois, porque vai valer a pena. Eu tô com a esperança muito grande que seja um bom jogo. É isso, pessoal. A Libertadores está começando, a gente vai acompanhar de perto. Lembra, o foco sempre é Flamengo e Palmeiras, mas a gente vai dar um pitaquinho aqui no time dos outros sempre que possível, até porque é mais uma fonte de deboche, a gente não vai deixar passar nunca. E se você acompanhou o vídeo até aqui e gosta do nosso conteúdo, mais uma vez obrigado por tudo que vocês estão fazendo. Estamos chegando aí na nossa meta dos 500 inscritos, falta um pouquinho, mas a gente vai chegar lá trabalhando, fazendo conteúdo para vocês. Se inscrevam nas nossas outras redes sociais, o X, o TikTok, o Instagram, vai ficar o link para vocês aqui na descrição. Muito obrigado mais uma vez e valeu!